Muito bem, é mesmo isto, é dar-vos as boas-vindas ao nosso Hands-on Talk, o hot deste mês de junho, que se realiza precisamente no dia em que começa o verão. Portanto, este nosso evento que já de si se reveste de um certo caráter informal e de uma forma bastante participativa por parte de todos aqueles que decidiram juntar-se a nós nesta tarde. Hoje ainda mais, não é? O dia em que começa o verão, vamos imaginar que estamos neste final de tarde acompanhados aqui de um cocktail entre amigos, mas efetivamente aquilo que vamos é partilhar a visão da Alma Science sobre os projetos para a inovação sustentável, R&D on Paper and Cellulose IoT Devices for Secure Asset Management and Track and Trace. É este o tema do nosso Hands-on Talk de hoje. Muito obrigada a todos por terem vindo, por aqui terem participado. E antes deste evento, que é efetivamente o último antes das nossas férias de verão, aproveito já para vos chamar a atenção para o nosso grande evento, a nossa conferência anual, que acontece no dia 11 de outubro. É a nossa conferência que já vai decorrer num formato híbrido, misto, portanto, contamos com a presença física de todos aqueles que assim puderem juntar-se a nós. Em breve e ao longo deste período de verão vamos divulgando mais detalhes sobre as inscrições, sobre os patrocinadores que tornam este evento possível e também, claro, sobre os oradores e deixando então esta nota para, na medida do possível, estarmos todos juntos no Lispolis, em Lisboa, no dia 11 de outubro, para falarmos sobre confiabilidade e agilidade da gestão de serviços. Fica já o teaser, acompanhem-nos nas redes sociais, no nosso site e também com a nossa newsletter para ficarem a par de todos os pormenores respeitantes a este nosso próximo e grande evento. Por hoje temos então a Alma Science connosco e temos esta apresentação partilhada por três oradores, o Carlos Silva, o Luís Pereira e o Ioni Engel, todos eles com diversas funções, diversos cargos na Alma Science. O Carlos Silva tem um MBA executivo pela AES Business School, uma pós-graduação em Sistemas de Informação e uma licenciatura em Gestão e Administração Pública pela Universidade de Lisboa. Desde 2016 assumiu a função de responsável pelo desenvolvimento de novos produtos na imprensa nacional Casa da Moeda e na Gráfica Oficial Portuguesa, com foco nas áreas de impressão de segurança e soluções de segurança digital e também na gestão global do portfólio de produtos. Com o lançamento da Alma Science, assumiu o papel de CEO, com foco na configuração e na garantia da integração de novos associados de perfil industrial, com desafios relevantes em linha com o desenvolvimento de negócios da Alma Science. Até aí, já somava mais de 10 anos de experiência em gestão e governança de TI no setor público, nomeadamente na implementação e divulgação de serviços partilhados de tecnologias de informação. O nosso segundo orador desta tarde, Luís Pereira, é formado em Ciência dos Materiais, formou-se em 2001 e depois concluiu o doutoramento em Microeletrónica e Optoeletrónica em 2008 na Universidade Nova de Lisboa. As atividades de pós-doc foram focadas no desenvolvimento de materiais nanoestruturados inorgânicos impressos para dispositivos eletrónicos e eletroquímicos em papel e substratos plásticos. É autor e coautor de mais de 180 publicações e conta com mais de 10.000 citações noutros trabalhos. Foi professor na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, de 2012 a 2020. Atualmente é membro da direção da Ordem dos Engenheiros Profissionais de Portugal, Região Sul, vice-presidente da TCM-NET e membro da direção da Sociedade Portuguesa de Materiais, também professor associado convidado da IFCT Universidade Nova de Lisboa e investigador associado do CENIMAT I3N. Finalmente, Ioni Engel, é também um gosto recebê-lo, claro, é um experiente gestor de negócios e produtos orientados à tecnologia, tem um amplo conhecimento científico e técnico em vários setores nos mercados globais, foi chefe de engenharia de processo para a divisão Potash da Israel Chemicals e mais tarde trabalhou como diretor de produto e vice-presidente de desenvolvimento de negócios para uma empresa de alta tecnologia especializada em embalagens inteligentes com proteção de marca e tecnologias anti-falsificação. Engel foi bolsista de pós-doutorado na Universidade de Massachusetts em 2013, tem um mestrado em Química Orgânica e um doutoramento em Fisicoquímica pela Universidade de Tel Aviv, é ainda formado em Engenharia de Energia pelo Technion Institute of Technology,
É autor e coautor de 15 publicações científicas e patentes na área da química e da nanotecnologia. Só com estes currículos, seguramente já ficou aberto o apetite para a nossa apresentação desta tarde. Resta-me dizer que o nosso chat vai estar aberto durante todo o tempo de intervenção dos nossos oradores para irem colocando as vossas questões, curiosidades, observações, o que quer que seja. Efetivamente, projetos para a inovação sustentável e com esta questão do papel e da celulose é um tema muito atrativo. Carlos Silva, a apresentação a partir de agora passa a ser comandada desse lado. Muito obrigada a todos, oradores e participantes. Olá, boa tarde, muito obrigado Daniela, muito obrigado ao António e à restante direção do ITCMR pelo convite. É um prazer estar aqui. Tentaremos contribuir aqui para a discussão e para trazer aqui algum tema que seja relativamente novo e que seja interessante para a vossa audiência. Eu vou partilhar aqui a nossa apresentação de base, só um segundo, e avançando aqui um pouco, só dar conta que vamos tentar ser rápidos, depois para abrir aqui a discussão a quem tiver interesse em colocar questões e à própria moderação, mas eu vou apresentar muito brevemente aquilo que é a Alma Science e que nós designamos como o ecossistema do papel inteligente, e depois passarei aqui a palavra ao Ioni, que dará um overview aqui sobre aquilo que nós entendemos que é hoje o Smart Packaging ou Connected Packaging e como é que será e como é que estará a evoluir, nós julgamos que vai evoluir para o futuro, e depois, se calhar também dando aqui mais o ponto daquilo que poderá até interessar mais, ou que à partida poderia ser mais interessante para a discussão, as preocupações que existem ou que nós vislumbramos aqui ao nível da privacidade e dos riscos que estão associados a estas novas tecnologias e a esta nova forma de manusear estas cadeias de abastecimento, cadeias de logísticas, etc. Portanto, o Smart Paper Ecosystem é um conceito que nós desenvolvemos ao redor aqui do nosso laboratório colaborativo. A Alma Science foi criada em 2019, tendo iniciado de facto as nossas operações em 2020, e ela nasce no âmbito deste novo instrumento de política pública chamado Laboratórios Colaborativos, que permitiu aqui a criação de um conjunto de associações sem fins lucrativos, são todas, por acaso têm todas este formato, ao redor daquilo que era a intenção de ajudar a eliminar aqui um gap que foi identificado entre aquilo que era desenvolvido na academia, nas faculdades, e depois a sua transposição efetiva para a indústria e para depois poder servir como trazer valor de facto, quer a essas mesmas indústrias e quer à sociedade. E, portanto, os laboratórios colaborativos são criados neste âmbito, e a Alma Science surge para suportar e para até ajudar a desenvolver aqui aquilo que é identificado como o cluster do papel inteligente, e conta com um conjunto de associados de relevantes, não é? Pelo menos com algum renome, alguns deles, outros que estão agora também a crescer e a ganhar mais força, mas juntamos aqui a montante, temos aqui o conhecimento base e as tecnologias, e o portfólio de tecnologias base que estão disponíveis por entidades como a nova IDFCT, um instituto raiz, que é o braço armado da Navigator para a área de investigação, ou ao Fraunhofer Portugal, juntar esse conhecimento e esse portfólio de tecnologias e juntar a isso então um conjunto de parceiros industriais, e os nossos associados neste momento são parceiros industriais, são a INCM, a Navigator, a Firmo, a Câmara Municipal de Almada e a Clara Saúde. E isto para além de, e já vamos mostrar a seguir, um conjunto de outros parceiros que entretanto se foram agregando aqui à volta e ajudando a fortalecer este ecossistema. A nossa abordagem, ela é claramente focada na questão da sustentabilidade, e portanto todas as tecnologias que desenvolvemos com vista à sua integração futura em soluções e produtos têm por base esta componente de sustentabilidade, e portanto esta é uma espécie de by design
para além das questões de segurança que também vamos aqui abordar, esta é talvez a mais importante, que é da sustentabilidade. E depois temos aqui um conjunto de layers às quais vamos acrescentando as seguintes para conseguir chegar então àquilo que vai ser até o ponto da nossa discussão de hoje, que tem a ver com os dispositivos IoT, suporte ao smart package, tudo aquilo que tem a ver com gestão de ativos e gestão das cadeias logísticas. Temos uma primeira camada associada com os materiais base baseados em celulose e que permitem um conjunto de aplicações por si e que, a partir deles, podem ser identificados como sendo menos high-tech, porque no limite eles não têm ainda a conectividade que lhes é atribuída nas camadas superiores, mas é com base nestes materiais sustentáveis que podemos então depois, que inovamos nesta componente e depois nos permite então ir acrescentando outras layers. Depois temos outra componente, também ela muito crítica para que isto possa ter essa componente de sustentabilidade e também de baixo custo, que tem a ver com a eletrónica impressa. E depois, por fim, então, as camadas mais já voltadas para questões de aplicação, ligadas com a conectividade dos produtos, com sensores para frescura, sensores para capacidade de segurança, etc. E então estamos aqui ao nível da camada do Smart Packaging e do IoT. Temos, esta é a figura que tenta transmitir esta lógica do Smart Packaging Ecosystem, numa lógica de cadeia de valor, e aqui também vemos já um conjunto para além dos nossos associados, um conjunto de outras entidades que nos têm estado aqui a acompanhar ao longo deste percurso e que cada vez mais se tornam parceiros também eles do ponto de vista do desenvolvimento das tecnologias. De qualquer maneira, é sempre necessário dar aqui conta de que é com os nossos associados e com esse grupo de fundadores, que à partida afirmo, por exemplo, não foi uma das empresas fundadoras, mas obviamente estamos abertos, não somos um clube fechado e, portanto, temos essa abertura, mas é com base nesse núcleo duro de empresas que nos apoiam, que nós, partindo daquele conhecimento e do nosso trabalho e das nossas competências que nós trazemos em cima pela nossa equipa, que desenvolvemos um conjunto de ideias que depois permitem dar resposta a vários mercados com um enorme potencial. Os nossos associados industriais trazem-nos, de facto, esses desafios orientados ao mercado e depois o nosso papel é, acrescentando competências e capacidades próprias, juntar aquilo que também é aqueles background knowledge e propriedade intelectual que os nossos associados com perfil de investigação têm, juntar tudo isto e conseguir identificar soluções que possam de facto chegar a estes mercados com potenciais de valorização bastante alargados. Há aqui uma nota que é importante referir, que é o facto de nós, olhando para estes mercados, eles parecem ser, alguns deles até bastante ortogonais, ou seja, não se tocando, mas a verdade é que as nossas tecnologias têm, de facto, na sua base, um potencial de aplicações múltiplas que lhes dá uma capacidade extra de podermos atacar diversas áreas. E, portanto, se falarmos das tecnologias base que referi aqui atrás sobre os Smart Cellulose-Based Materials, ou seja, estas tecnologias base tanto funcionam como uma base para, por exemplo, sensores de frescura, como podem ser aplicados em sensorização de ciência, de dispositivos médicos, ou dispositivos de diagnóstico médico, como, por exemplo, para acelerar a forma como refrescamos, agora que estamos a falar do verão, as nossas bebidas, uma cerveja ou um refrigerante agora, para assegurar que esse processo é feito muito mais rapidamente. E, portanto, temos aqui um manancial de possibilidades que é bastante interessante. O trabalho feito, só para concluir, de facto, há aqui um papel importante por parte dos associados industriais e depois aquilo que fomos fazendo ao longo deste tempo foi identificar um conjunto de áreas críticas que transformámos aqui em plataformas tecnológicas ou marcas
com as quais estamos agora a atacar aqui novos potenciais clientes para as nossas soluções, que são estes quatro bundles: o Celugel, que tem a ver com esta componente dos materiais avançados, Smart Pack Technologies e o Sphinx, que é aquilo que vamos, a partir daí, sobre aquilo que vamos falar aqui, que tem que ver com esta capacidade para a criação de embalagens inteligentes, e depois os dispositivos IoT ou dispositivos, por exemplo, chipless RFID totalmente impressos, que estão no Sphinx. E depois temos outra, que é o Paperweight Digital, que é com base também numa combinação de todas estas tecnologias. São sensores de pressão que permitem aplicações desde aplicações pedagógicas ao smart retail, como também vamos dar conta a seguir. E, portanto, esta possibilidade, aquilo que nos vai abrindo é, cada vez mais temos mais parceiros industriais, e, portanto, esperemos que isto possa continuar. E aqui estão apenas alguns daqueles com os quais temos já um portfólio de projetos que está agora a iniciar. Portanto, eu agora passaria então a palavra. Este foi um breve overview sobre Home Science. Passei então a palavra aqui ao Yoni Engel em inglês, e esperando que obviamente não seja um problema. O Yoni percebe muito bem português, mas ainda está aqui a adaptar-se à nossa língua para falar, portanto ele irá fazer esta parte da apresentação em inglês. Yoni, can you take... How do I do that? Carlos, passa tu. I think you need to give me the control. Sim, tens aí um botãozinho que diz controle remoto, penso eu. Passas ao Ioni, aparece a lista dos participantes. Okay, done. Okay. Click to start. Okay, it's okay now? It's me? Yes. All right. So we have here something just to kind of give the feeling that smart packaging, or connected packaging, not smart packaging, because smart packaging is broader than connected packaging. But when we talk about connected packaging, we basically take the packaging or the product and give it some life. So in essence, like a smart TV, where you put a dongle inside and then you have a TV that can connect to the internet, that you can cast things and do some interactive things with the TV that you could not do before. Well, not to the same extent, but connected packaging gives the ability for the consumers or for different points in the supply chain to interact or to connect with the package in the digital domain, which was not possible before. Before, you had a very simple, branding or whatever, and it was one way. Once the product left the brand warehouse or the manufacturing production facility, it was a one-way trip, and you never knew what happened with the product or where it was used and what happened with it. So when we talk about connected packaging, excuse me for the little changes in text here, but in essence, we just take an example of strawberry. Of course, we can think about any product. We can think about fish. We can think about a luxury bag or whatever. But taking the example of Morango, that is, right? Maybe. Yes. Yeah. Okay. So strawberry. So we have several things that the brand wants to communicate to its clients. For example, that the strawberry is organic, that the people who are picking the strawberry are getting fair pay and is done in an ethical way that is not damaging the soil, that this strawberry has a specific sugar level that they created from this strain, and that it was harvested on Monday, okay, this date. Then you need to find some way to code this information onto the package. So there are different ways to do that. There is the QR code, which today I think everybody are familiar with the QR code after COVID. Maybe before COVID it was a little bit of a strange animal, but now everybody knows to scan to receive information, to receive the menu, etc. The same way, you can scan a QR code. This QR code is directing you is reading the unique identifier of the product. This is sending you to some database query, and the database is sending you then to a landing page, or it's sending you to a landing page. The landing page is asking the database, and then is showing you the information that is relevant for the product that you are scanning. So you get all this information.
with some branding of the product, and then maybe an offer to register to get a loyalty or to get some benefit by registering with the brand. Okay, so this is a QR code. This is the simplest version, more or less, of how we can code information today on a product. There are different, more advanced way, I would say. So you have what is called a Digimark, which is a watermark. And what the Digimark is exactly what the picture says. It looks like this, but it performs like this. So you don't see the QR code. The QR code is basically embedded as a watermark in the packaging. So once you take a scan of the package, you get the effects of like a QR code, but you don't see that. So it's nice it doesn't take space on the product packaging. It's more secure. It's kind of like a covert type of coding and not something that you can see. It's harder to copy. So if you're thinking about things like brand protection, we'll talk about some benefits in a second. It gives a better benefit. So that's the Digimark. Then we have things like NFC, near field communication. Like we pay with MBWay or whatever. You tap to basically exchange information, or with a credit card, you tap to exchange information with that unit. So the information is coded on the NFC tag. You tap with the phone, and you get the experience is the same. You go to a website, and it asks a database, and it shows you something. The experience is always the same. Then we go to something that is a little bit different. This is the RFID experience. RFID does not communicate with mobile phones, communicates with antenna systems that need to be installed, especially for that purpose. We have several classes of RFID. The active ones, which are expensive and typically would not find applications in consumer, like these retail applications like strawberry. Okay, nobody's going to put an active RFID tag on a strawberry because it's too expensive. But then you also have things like passive RFID, and then the price goes down quite significantly. Or what we are working on developing, which is chipless RFID, which is a printed RFID tags that the cost is going to be more or less like printing the QR code. This is the holy grail of like information. Okay, so after we talked about what information we code and how we can code it, we go to the next step. Basically, it goes to the supermarket, and then in the supermarket, you buy it, and then you go home, and you want to basically learn. Maybe you scan it in the supermarket once, and then you scan it again at home, or maybe you just scan it at home. And then it gives the brand, basically this event gives the brand or the producer the understanding of where the product was used, the location, the time, maybe the profile of the person or the device that scanned the product. So the brand gets some information on what happened with the product. Where was it sold? Was it sold in Lisbon? Was it sold in Porto? Was it sold in Pingo Doce? Or was it sold in Continente Dia? Okay. Was it sold after some promotion on TV? So it gives already some tools that the brand could use to better understand the channel and the flow of his product, where he could not maybe do that before. And more about the consumer itself and how to connect directly with the consumer without the mediation of the supermarket or the point of sale. And then we have the issue of recycling, which is another big benefit these days, where you start talking about recycling points that register the event of recycling. So when the package goes into the recycling bin, maybe the brand can give some benefits to the consumer to scan some QR code on the recycling bin, and then on the product, and then you get like I don't know, €1 for the next purchase or something like that, or some benefits. But the brand knows that the package of that product went into recycling. And this is important today for encouraging recycling, for the social responsibility index, or for the sustainability index, and may even one day be something that is obligatory by the government, by the European Union. We could be in a position like this in a few years. So these are kind of foreseeing
these needs in the future. Okay, so we basically saw that I don't think I have control. I do. Just a second. I jumped all the way to the end. So spoiler alert. Okay, so this communication is mainly between the brand and the consumer. It's not so much affecting the supply chain. It's a communication between the brand who was coding this information and the consumer. Of course, in the way the brand can scan, it can have authorized devices that scan and basically register events. What do we get from that besides engagement? So we talked about engagement and marketing. We have some elements of brand protection. We can encourage sustainability. We can learn more about where our products are being delivered and sold, so we can be more efficient in our channels. And we basically can, that's more or less it. These are the main advantages. Everything else is a little bit of fluff, but these are the main advantages of having connected packaging. So the challenges, however, are that, again, this is not very beneficial for the supply chain itself. The information carriers, these QR codes, NFC, these are not secure elements. So if you think, we'll talk about what is secure in a second, very briefly, but these are not really secure. I can make a QR code of my own. It's very easy. I can print it and I can send you to whatever website I want to send you. And I can put this on a fake product and it looks like a genuine product with the whole experience and everything. And you don't really get any security out of that. Things like the Digimarc experience are more secure, obviously, because it's more hard to do that. But still, if the product is expensive enough or it's worth it, this is something that somebody could replicate and create on a fake product. And then you also want to know the condition of the product. So if you have a fish going through the supply chain, you want to know if you're buying, or the supermarket that's getting this fish wants to know if they're getting a fresh fish, like they were promised, or they're getting something that has maybe a few days on the shelf. And that could affect, real-time pricing and other things that are currently not happening. And the last thing that I'm going to mention, maybe there are more, but the main thing that we are seeing is that it also requires the user to actually interact with the package, which could be annoying. So you need to take out your phone, you need to scan the QR, you need to stand next to the shelf in the supermarket, you need to scan, you need to go into a website, so it's a lot of hassle, and maybe you don't feel like this is worth it for you. Okay, maybe you can tap, which is easier, but you need a physical proximity to the product. It's a one-to-one interaction between the consumer and the product. It's not something that you can do in bulk, for large shipments, for crates that are coming into the logistic warehouse, for boxes that are going into the truck. It's a one-to-one interaction between the consumer and the product. So it's a little bit limited, again, in the benefits for the supply chain. So when we talk about security, what do I mean by not real secure? So if we look at things that are being done, for example, in Empresa Nacional Casa de Moeda, is security markers and elements that are providing covert and forensic security, that some things that are requiring complex technical know-how and complex and expensive equipment that is not really available to people that are not authorized to do that. So you need a very expensive operation with very smart people to replicate this type of security elements that are used today on money, that are used today on passports, that are used in tax stamps like tobacco or something else like fuel, for example, anything that has tax on it, because it's money. So like people are stealing money, they're also stealing products. And just to get you to give you a notion of the scale, it's estimated that between 5% to 15% of the world trade is counterfeited products, not genuine products.
So imagine the volume of financial losses that is associated with counterfeit products, and I'm not even mentioning health effects and societal effects that are associated with and pollution and everything that's around that. So having robust and reliable security markers on everyday products has an advantage. However, nobody is going to implement a complex testing scheme on something like strawberries or something like a fish that is going to the supply chain. That's just not something that's going to happen. So the challenge here is to find a way to integrate high-level security with low-cost tags that could be on products. The next thing is, like I mentioned, condition monitoring. So we want to know that the pills that were traveling or the syringe with the $5,000 worth of medicine that was inside did not go to like excessive vibration during the delivery from the factory from the flight. Maybe somebody at the airport, even though it's mark sensitive, was throwing that and was not giving that proper care. You want to know that the fish is actually okay, it says expiry date, 26 de junho, but you don't really know if this is true if the fish was kept in the best conditions from the moment it left the packaging facility. But if for some reason the refrigeration in the truck didn't work for 5 minutes or for half an hour, then you're losing days in the expiry date. And also the expiry date itself to begin with is very conservative. So it's already assuming that some mistakes may happen in the way, and we are ending up with excessive food waste that maybe should not have happened. So we want to know what happened to the product until it gets to the point where we buy it. And then the other challenge is that we need to connect all of that outside. So we need to basically be able to connect the information to different points in the supply chain. We want the product to be talking to the truck. We want the product to be talking to the supermarket logistic entry point where it's being received. And we don't want that to be like a one-to-one activity. And when it connects, we want it to connect. We would like it to connect with all the information. So I'm a genuine product, or in this box, there are no ingenuine products. So even if you talk in like bulk, like this crate, for example, that is going through the reader does not contain anything that does not broadcast the unique code that it needs to emit, okay? Does not emit that anything inside is not fresh. So this is the concept. Secure, condition, and connect that to the outside world, and also to individual consumers. So the vision that we have and the vision that we are working on with internally and with our partners is to develop what is called passive chipless RFID tags, which are going to be based on printing. So this is something that hopefully we're going to do in the framework of the resilience program with some major partners here in Portugal. And the cost for that is going to be more or less like printing a QR code when this is available. Then we are working on integrating security markers with information carriers. So when you interrogate the information carrier, you also have a key to interrogate the security marker. And this is a one action that doesn't require actual line of sight to the product. You don't need any complex readers that maybe depend on the light conditions, etc. This is something that in one reading can give you the information, is this product genuine, by talking to the information carrier that's on the device, to the RFID tag that's on the device. And the same concept is also working for condition monitoring. So this is going to be talking to the information carrier. So once you interrogate that, you also get that information. And I think the image here is quite self-explanatory.
we have boxes going in the truck, and the boxes are talking to some receiver that's in the truck, and are broadcasting, who they are, what are their condition, and this is registered. So you don't, nothing falls out of the truck, like they say. You can buy the box that fell from the truck. So it's all genuine. It should all be there, and it's all in the right condition and in real time. You see where your product is every second and every moment in the dashboard, if you are the product, if you are the brand owner. And then how is this going to affect like our daily life, for example, is something that we are partnered with Sensei. Again, something that we hope to start working on soon. And this is the products on the shelf all basically talk to a main system, and you can have either an electronic display on the shelf, or even for logistic purposes, the main system is aware where the products are located and what is their expiry date. So imagine today that you have something that's on the shelf. Once it's being put on the shelf, then you need somebody to actively go and look and check, are the expiry dates still in order? Is everything still in order? And obviously, first of all, you miss stuff, and then food goes to waste, and then people don't buy that. If you know that something is going to expire, you can, for example, make a promotion, reduce the prices, change the location so it's more in the front, so people can see and buy that. And you can save food by doing that. And obviously, besides the benefit of saving food, you can save money by actually selling the product and not throwing that away. You can know how many products of each you have and manage your stocks, for example, better. So there is a lot of benefits to having this extended level of information. Yoni, I'm so sorry to interrupt you, but we are running out of time. That's good, because it's my last slide. Okay, it's my last slide. Yeah. Okay. So I will just give it to it's Carlos to give up remote control. And then I think you should share it with Luis. Yeah, sorry. Yeah. Okay, Luis, can go. Ok, so thank you very much. Obrigado. So, mais uma vez, obrigado também pela oportunidade. Eu vou pegar aqui em alguns desafios e alguns conceitos que o Yoni falou e fazer aqui um bocadinho também de papel de advogado do diabo e apontar aqui alguns riscos que estas tecnologias e o potencial que elas têm, também alguns riscos podem levantar para o consumidor, essencialmente para o consumidor, mas também para os retalhistas. E que talvez as pessoas depois, quando ouvem falar acerca destas tecnologias, podem não estar totalmente cientes. Portanto, em termos de riscos, o que é que nós podemos aqui identificar que decorrem de algumas coisas que foram mencionadas, nomeadamente quando pretendemos ter uma etiqueta inteligente ou uma embalagem inteligente que seja capaz de fazer o acompanhamento do produto desde o seu embalamento até ao ponto de reciclagem. Temos as questões relacionadas com o próprio negócio dos retalhistas. Portanto, algum tipo daquilo que se chama business intelligence, portanto, alguma informação que possa ser acedida, que não seja, digamos assim, desejável que se torne pública, nomeadamente, por exemplo, alguns segredos relacionados com a própria cadeia de logística, portanto, que processo e que percurso seguiu o produto. Estamos a falar depois de questões de privacidade do próprio utilizador. Ou seja, há informação, uma vez que estas etiquetas, ou que o produto seja, e se isso acontecer, que seja ligado a um utilizador em concreto. Portanto, podemos ter isso como um risco de privacidade, porque podemos entrar na lógica de começar a ser associado o produto ao consumidor e, portanto, hábitos de consumo, digamos assim, frequência de consumo, o próprio percurso que o produto faz nas mãos do consumidor. Portanto, são tudo riscos que podem existir
mas que também, obviamente, podem ser mitigados, e eu já vou falar sobre isso, em função do tipo de ligação e conectividade que se pretende para estas embalagens, por exemplo, que é o ponto em que estamos a focar. Portanto, existem algumas recomendações a nível europeu que é realmente necessário clarificar que tipo de informação, digamos assim, pode ser adquirida ao longo da cadeia de valor. E é preciso dar muito cuidado e ter particular cuidado quando se faz o tracking de produtos individuais, ou seja, quando se vai ao nível de uma determinada embalagem, qual foi o seu percurso ao longo da cadeia de valor. O que é que são algumas recomendações, digamos assim, que já existem e que já são implementadas nas comunicações por RFID e naquilo que já são algumas dos conceitos que são introduzidos nas etiquetas RFID. Há, obviamente, a maneira de mitigar o risco tendo em conta o tipo de informação que é armazenada. Por exemplo, se uma tag deve conter aquilo que nós chamamos de Unix Identifiers, ou se, por outro lado, não deve conter esse Unique Identifiers e deve, por exemplo, ser classificada como uma categoria de produtos e não um produto muito específico, ou melhor, o produto em específico, mas uma categoria, para todos a falar, não aquele pacote de bolachas, mas pacotes de bolachas no geral. Há recomendações também de jogar com aquilo que se chama os dados adaptativos ou evolutivos ao longo da cadeia. Ou seja, quando, por exemplo, um produto sai do ponto de venda e é pretendido que esse produto continue conectado, ou seja, por exemplo, que se saiba quando esse produto depois vai entrar no ciclo de reciclagem, que tipo de dados é que vai a partir do ponto de venda, portanto, e a etiqueta pode ser parcialmente modificada e perder, por exemplo, a identificação do produto que contém e passar só a dizer que é uma embalagem de plástico, por exemplo, ok? E daí mesmo que haja alguma ligação ao consumidor, já não diz o tipo de produto que é, mas diz só que é uma embalagem de plástico. E, portanto, já vai naquele sentido de dizer, ok, vamos realmente recompensar o consumidor porque recicla, ok? Mas não dá informação acerca, por exemplo, de que produto é que estava dentro dessa embalagem. Depois há aqui este balanço que é entre aquilo que é as capacidades de armazenamento das etiquetas versus o custo, versus a própria segurança da etiqueta, porque, por exemplo, se estivermos a falar de informação codificada, isso implica mais computação do lado da etiqueta, mas que aumenta o seu custo. E se o custo for reduzido, estamos a falar de computação mais simples na etiqueta, mas também mais fácil de ser acedida. E, portanto, temos que também pensar nesse tipo de problemas que podem acontecer ao longo da cadeia de valor e quando temos estes produtos conectados. Há também soluções, por exemplo, de jogar com aquilo que se chama multiple tags, e o Ioni há bocado mostrou o exemplo do caminhão. Portanto, nós temos a embalagem primária e temos uma embalagem secundária. Neste caso, vamos considerar que a embalagem primária é o produto que vai dentro, juntamente com outros produtos idênticos, vão dentro de uma caixa de cartão que leva vários produtos. E podemos pensar em conceitos de dividir, digamos assim, informação, ou subdividir a informação em duas etiquetas. Ou seja, as etiquetas funcionarem uma na presença da outra só. E, portanto, isso é uma maneira de, digamos assim, também desativar parcialmente a informação ou desagregar alguma da desinformação a partir do momento em que o produto sai da caixa, em que vai com outros produtos idênticos e passa a ser classificado como um produto individual. Há também a recomendação de, por exemplo, após o point of sale, reduzir a distância de funcionamento destas etiquetas, ou seja, que se torne mais difícil alguém remotamente aceder à informação que existe nas etiquetas, e mesmo aquilo que se chama os kill commands ou os tag removals, portanto, simplesmente após o point of sale, matar a etiqueta, como se costuma dizer, ou removê-la, mas isso limita aquilo que é depois todo o tracking que pode ser feito, como há bocado falámos, por exemplo, da entrada do produto numa cadeia de reciclagem. Isto também, obviamente, levanta alguns desafios, mas também algumas oportunidades para, lá está, considerarmos quais são algumas alternativas que existem ainda hoje em dia numa tecnologia que nós já ouvimos falar há algum tempo e que já existe, já está implementada em alguns produtos, mas que existe muito ainda a fazer no sentido de, digamos assim, adequar esta tecnologia a mais produtos, porque, obviamente, todos os conceitos que nós imaginamos
de seguir um produto ao longo de toda a sua cadeia de valor e ter alguma interatividade com o utilizador. Isso não é possível em todos os cenários, porque estamos aqui a falar de um balanço sempre muito complexo entre o benefício e o custo, e nomeadamente quando pensamos em colocar etiquetas em embalagem. Mas há algumas oportunidades a nível de segurança, digamos assim, ou de privacidade, que é, por exemplo, a etiqueta só funcionar mediante a ativação do cliente por pressão, por exemplo, ou por interação com o toque, por reconhecimento de gestos ou reconhecimento de padrões, de varrimento de padrões por parte do utilizador sobre essa etiqueta. Portanto, algum tipo de mecanismo para ativar essa etiqueta. Obviamente, algo que já existe, que é a criptografia, e algo que já está a ser implementado, que é a tal questão de eliminar os unique identifiers e passar a utilizar pseudónimos nas etiquetas, ou seja, a etiqueta é interrogada e responde com um pseudónimo, e depois no back-end é que esses pseudónimos são, digamos assim, descodificados e se consegue saber que produto é que estamos a falar. Há também o conceito da primitivização da tecnologia. Portanto, aquilo que há bocado foi falado da tecnologia chipless, além de ser barata, é uma tecnologia um bocadinho mais primitiva no sentido de não é acessível com qualquer tipo de reader e, portanto, isso também limita depois as questões que possam haver de intrusão. Portanto, são readers específicos, o que limita a intrusão ou acesso à informação por parte de quem queira, digamos assim, indevidamente acedê-la. E depois temos as questões, obviamente, de desenvolvimento tipo de etiquetas, e isto depois vem de acordo com aquilo que eu já referi anteriormente. Portanto, que tipo de informação, que tipo de capacidade de computação, que tipo de leitura, que tipo de ativação é feita pelas etiquetas, tudo em função da aplicação concreta. Portanto, aquilo que se chama o Cost and Function Effective. Portanto, considerar que, obviamente, para a introdução em massa deste tipo de conceitos, temos sempre que ter em conta também o custo associado a essas etiquetas. Deixo aqui alguns temas também só como desafio, que possam ser utilizados depois também para a discussão. E por aqui termino. E, portanto, agradeço a oportunidade. E passo então a palavra à moderação e à audiência. Luís Pereira, muito obrigada por esta apresentação. Obrigada ao Luís, ao Carlos e ao Ioni. E, efetivamente, há um mundo gigantesco por explorar nesta matéria de IoT e mais concretamente, aqui aplicada aos diversos produtos que utilizamos no nosso dia-a-dia e que, efetivamente, pode vir a ser ajudado um fim mais sustentável, quer na aquisição, quer no seu fim de vida da embalagem, por assim dizer. António Bento, aqui pelo nosso chat, não recolhi até agora ainda nenhum comentário, não sei se tens do teu lado já alguma pergunta, alguma questão que possa ser lançada para o nosso debate. Certamente sim, certamente tens. Tenho. Obrigado Daniela, e começo por agradecer ao Carlos, ao Ioni e ao Luís o interessantíssimo tema que nos trouxeram, ou os interessantíssimos temas, porque foram vários. E de facto isto aguça-nos aqui o apetite, levantou-me aqui várias questões que vou passar já a colocar, e vou escolher colocar aqui para já uma a cada um, ok? Vamos por partes, e depois uma mais geral. Começaria aqui talvez pelo Carlos. Nós quando visitamos o vosso site, e desde já parabéns, porque está muito, muito amigável, e é muito agradável de se navegar e aprende-se. Vimos uma espécie de statement que diz "You know best, we know how". Isso é obviamente muito interessante, porque obviamente coloca aqui a equipa Alma Science como detentores de um conjunto de conhecimento, não forçosamente dos negócios, mas da forma como pode ajudar os negócios. E a minha primeira questão tem a ver precisamente com este ambiente da inovação e com a retenção e a gestão do conhecimento. Que desafios é que vocês sentiram, tendo começado a atividade em 2019 e apanhado com uma pandemia em 2020, que desafios é que têm sentido para gerir o conhecimento no seio da vossa equipa e junto com os parceiros e com a vossa rede, com os ecossistemas ou o ecossistema onde estão inseridos? O que é que vos tem colocado, no fundo, mais desafios a nível da gestão do conhecimento no vosso processo de inovação? E começamos aqui com uma questão mais organizacional, naturalmente. Foi por aí que o Carlos tão bem apresentou a Alma Science. Então, se calhar nesta eu pego
menos tecnológica. Nós começámos as operações em abril de 2020, 2 semanas depois do outbreak de Covid, não é? E, portanto, começámos em teletrabalho, e uma equipa nova, não é? Porque na altura eram 10 pessoas, neste momento somos 25, 26, ou seja, aquilo que deveria ser um processo de aprendizagem inicial, de integração normal, pelo menos à luz daquilo que era o normal até essa data, não, até há pouco tempo, foi feito em circunstâncias completamente novas para aquilo que era o nosso conhecimento, não é? E, portanto, esse aspecto foi difícil. Difícil, mas ultrapassou-se, ou seja, eu acho que rapidamente todas as organizações acabaram por se adaptar a estas novas formas de trabalho. É claro que nós ainda tivemos uma dificuldade adicional, porque a nossa investigação tem, obviamente, investigação de escritório, por assim dizer, e de secretária, mas é muito focada também numa componente muito prática, não é? E de laboratório, e, portanto, houve de facto até dificuldades no acesso aos laboratórios. Nós conseguimos aceder para colocar as pessoas, os investigadores, a colocar as mãos na massa, já passado 4 ou 5 meses. Portanto, foi quando os laboratórios abriram para que nós pudéssemos iniciar as atividades. E, portanto, essa dificuldade inicial foi interessante, eu diria que nos deu ferramentas para agora podermos gerir melhor toda a questão da gestão da capacidade, etc., e da forma como gerimos o acesso aos laboratórios e à transmissão de conhecimento. Claramente está instituída na organização uma cultura de trabalho misto entre o presencial e o remoto, ou seja, e aliás naquilo que eu pretendia desde o início como sendo de facto a nossa matriz era, obviamente as pessoas têm que estar presentes no momento em que são necessárias e quando isso faça sentido, ou seja, portanto há aqui um equilíbrio que é importante trazer e que nós conseguimos garantir. De qualquer maneira, isso em termos da componente mais, respondendo mais diretamente àquilo que interessa aqui na pergunta, que é a questão da retenção do conhecimento ou da geração de conhecimento, ela inicialmente foi mais lenta do que aquilo que era a expectativa inicial, mas rapidamente ultrapassámos isto e neste momento acho que conseguimos fazer uma boa gestão de partilha de conhecimento colaborativo dentro da própria organização. Obviamente que também as limitações que existiram não só nos afetaram do ponto de vista daquilo que foi a organização interna, mas depois também da ligação com os associados numa primeira fase, porque os próprios associados estavam a lidar também eles com o mesmo problema e, portanto, com muito menos apetência de início para nos apoiarem colaborativamente no nosso setup, porque portanto, tinham outros problemas para resolver, não é? Portanto, não era propriamente a Alma Science que era uma prioridade, mas isso ao longo de 2020 foi sendo ultrapassado. Obviamente depois tivemos no início de 2021 a segunda grande vaga, não é? Portanto, quando julgávamos que as coisas estavam já a andar, tivemos novamente mais um retrocesso, mas eu diria que a partir de meados do ano passado as coisas melhoraram consideravelmente. Esta é uma área onde, falando em gestão e retenção de geração de conhecimento, nós felizmente temos uma equipa bastante boa de investigadores e depois também acho que a equipa de gestão e desenvolvimento de negócio também tem estado a um bom nível, obviamente, mas são áreas onde existe, felizmente, muita procura, felizmente por um lado, ou seja, acho que são áreas cada vez mais em Portugal há a noção de que é importante apostar nestas áreas de conhecimento, mas onde é difícil também identificar, capturar e depois reter talento, nomeadamente nas áreas de eletrónica, por exemplo. E isso tem sido um tema. Mas temos conseguido ultrapassar e, portanto, acho que estamos no bom caminho e vamos adiante. Muito obrigado, Carlos. De facto, é um tema, como dizes, e é um tema em todas as indústrias que têm que gerir talento e conhecimento e que funcionam hoje em dia nesta economia tão
tão híbrida. Entretanto, só avisar aqui o nosso fórum de que passou o inquérito, está a passar o inquérito. Nós dos 5 não podemos, nós os 6 com a Daniela não podemos votar, naturalmente, mas de qualquer forma votem, deem-nos feedback, porque é sempre importante para melhorarmos e para garantirmos que na nossa cadeia de fornecimento de eventos, as coisas vão melhorando evento após evento. E a aproveitar agora, obrigado Carlos, e a aproveitar agora o Ioni. Ioni, posso perguntar em português ou preferes em inglês? Sim, desculpa, perguntas em inglês, é melhor. Sim. Pergunta, okay, I will ask you in English, it's easier, okay? It's easier, and sim. We'll move on. Okay, Ioni, you mentioned something very interesting about the applications, the multiple applications of this sort of technology in several sectors, products, industries, etc. Do we have already any expressive penetration of this type of technologies, for example, in the IT industry itself? You have mentioned, for example, and Carlos mentioned the sensors and some alert mechanisms that we can put on the processes and on the supply chains, etc. Do we have some examples, some projects within the IT industry itself, or for now, we can stand on, for example, the selling of products like software in the stores, etc., that can be seen as a product as any other product? Well, I don't know if I can, if the comment or the observation is related directly to what you refer to as the IT industry, and I have to be honest, maybe I'm not that of an expert in that space. But you do have all sorts of triggers and alert mechanisms that are associated with these type of, let's say, this type of product where, for example, if you scan a product, if the product has, for example, there's a feature that is called geofencing. So you know that this product, the database knows that this product should only be scanned in Portugal, okay? And then you receive a scan from Germany, for example. So you might have a problem of gray market. So this is something that the system is giving alerts. For example, you may have a setting that the product can only be scanned 4 or 5 times. And then if it's scanned more than that, there is a change in what the user is going to see. The user is going to see like a fake product or suspected fake, because typically you don't need to scan more than like a few times. And if you do, it means that maybe somebody made copies of that code and now you have like 1,000 in circulation or 1 million in circulation. So you have all sorts of these triggers and alerts that could be integrated into this type of product. Obviously it could go, if this is what I guess software is now being sold in digital copies almost exclusively and not in CDs like it used to be in the past. So the type of devices that are, or the type of protection that is associated with that is a more digital or cybersecurity than this type of physical. The whole concept is to take the physical domain and kind of elevate it to the digital domain, where if you're already in the digital domain, you're using a whole different tool set. Okay. Let me say that you answered on the target. Okay, thank you very much, because my question pointed exactly to this. What, for example, scannings and code development, etc., and the sort of mechanisms and the set of mechanisms that we can put into the process in order to best tracking and to best control, for example, non-conformities, etc. So thanks. It was right there. Just a small addition. Even some companies claim that they're applying machine learning or all sorts of algorithmics to
basically look at the thousands or tens of thousands or millions of scans that are going on everywhere and basically build some prediction tools to where you would have one of the concepts is to basically, before you start having the damage, to already note that something is going on and create some alerts and bring that to the people who are making decisions to make some changes or preemptive actions. So yeah, that is something that's on the board. Okay, thank you very much. And Luis, you have mentioned and talked about the security by design item. Yoni also mentioned, Luís, desculpa, agora arranquei em inglês. Não há problema. Desculpa, Luís, desculpa. Falaste na questão da segurança by design, e o Yoni também tinha mencionado que de alguma forma também temos aqui alguma dependência do utilizador ou do consumidor, que é uma parte fundamental depois no sucesso das tecnologias, não é? Porque, obviamente, o consumidor e o utilizador têm que utilizar a tecnologia. Portanto, é algo que eles vão ter que fazer e que vão ter que ver o valor que a tecnologia também lhes traz. E isso coloca-me aqui uma questão e uma curiosidade. De facto, ao termos maior rastreabilidade na cadeia, significa que também temos mais pontos suscetíveis de ciberataque, por exemplo, ok? E daí as questões que foram faladas de controlo, mitigação, etc., e medidas para gerir o risco. A minha questão é, até que ponto da vossa experiência e da vossa interação com os clientes que têm, até que ponto é que o consumidor e o utilizador poderão já estar sensibilizados quando começam a usar estas tecnologias, ou quais seriam as estratégias para sensibilizar também esse ponto vital que é o utilizador e o consumidor para estas questões da segurança? Porque, no fundo, é aqui, temos a componente toda tecnológica que nos ajuda, vai-nos ajudando a ter mais segurança by design, mas temos esta componente de quem utiliza e de quem consome, que também tem o seu papel. Como é que vocês, estando, obviamente, a desenvolver e a fazer a penetração deste tipo de soluções, como é que vem esta parte da segurança, digamos assim? É uma excelente pergunta. Aliás, eu trouxe este tópico aqui para debate, porque eu acho que além do muito entusiasmo que existe à volta destas tecnologias e todas as potencialidades, e obviamente daquilo que o Yoni mencionou, portanto, da vontade que as marcas têm de aumentar o engagement com os utilizadores, e obviamente todas as potencialidades que isso levanta, por vezes há situações relacionadas com a privacidade e com a segurança que não são totalmente, em que o consumidor não está totalmente ciente. Por exemplo, já existe este tipo de etiquetas, as etiquetas, nós vamos comprar uma peça de roupa e a etiqueta ou é removida ou é desativada ou modificada no ponto de venda. Mas isso surgiu também porque houve legislação que o obrigou a que isso acontecesse. Okay? Portanto, porque previu logo que iria haver problemas de privacidade, ou poderia haver problemas de privacidade, e, portanto, todas estas medidas de mitigação surgem também de recomendações e de legislação que foi implementada. A questão da segurança by design é um conceito interessante, porque vai de encontro àquilo que eu também referi, que é, obviamente, nós quando desenvolvemos uma tecnologia, e isso é importante também que os próprios, digamos assim, que os tomadores da tecnologia, antes do próprio consumidor, portanto, os tomadores que será ou a cadeia de distribuição ou o produtor do produto, percebam que tipo de etiqueta, por exemplo, será mais adequada, não só para o tipo de informação que eles querem recolher, ou para o tipo de informação que querem que o consumidor utilize, e também que tipo de etiqueta será adequada para que também providencie a segurança necessária para que não ponha em risco a privacidade depois do consumidor, sem que isso necessariamente venha a depender de uma decisão do consumidor. Obviamente o consumidor deverá estar informado dos riscos, como deve estar informado qualquer consumidor dos riscos que corre hoje em dia quando faz uma transação bancária ou quando faz qualquer outra coisa ou apresenta um documento de identificação. Mas
esta questão do Security by Design também impacta muito naquilo que é o recomendar ou desenvolver de uma tecnologia que seja exatamente adequada ao propósito e que, obviamente, vá até onde, digamos assim, na cadeia seja pretendido, ou seja, se é algo que vai até ao ponto of sale, se é algo que vai até ao ponto de reciclagem, e lá está, e a partir do ponto of sale, que tipo de informação é que é necessária até ao ponto de reciclagem, e portanto, obviamente passa também não só pela consciencialização do próprio consumidor, mas antes disso também pelos próprios tomadores da tecnologia e os próprios retalhistas. E nós temos tido essa conversa com o IS e debatendo esses conceitos, quando nos apresentam os próprios desafios tecnológicos, e aquilo que há pouco o António mencionou que está no site é um bocadinho isso, que é, ok, vocês digam o que é que querem e nós vamos ver, em termos tecnológicos, qual é que será a melhor proposta de valor para esse desafio. Muito bem, Luís. Muito obrigado. Eu disse que tinha aqui mais uma questão, mas não vou poder colocá-la pelo simples facto que já tivemos aqui, obviamente, alguma riqueza que complementou bastante bem a vossa intervenção, e vamos ter que fechar aqui em 2 minutinhos para dar aqui um intervalo já e uma margem agradável. Eu quero-vos agradecer muito. O tema é de facto interessantíssimo e quem sabe não merece aqui uma abordagem, uma repetição. Temos o nosso evento, a nossa conferência em outubro, quem sabe não encontramos espaço para continuar não apenas a promover o vosso trabalho e tão importante e tão fantástico, mas a debater também estes transferes que existem do ponto de vista de conhecimento para outras aplicações, para múltiplas aplicações, como falaram. E, portanto, foi muito, muito interessante. Foi, de facto, esta horinha é curta, é zipada, mas, de qualquer forma, queremos agradecer-vos muito a disponibilidade e este bocadinho de conversa. Foram 2 dedinhos só, mas foram muito, muito interessantes. Obrigado aos 3. Daniela, se quiser, fecha agora, como sempre, com grande classe, força. Ora, foi um gosto, efetivamente, passar esta hora na vossa companhia e a partilhar deste conhecimento. É um tema muito próximo de qualquer um de nós, muito presente no nosso dia-a-dia, pelo que também é fácil despertar o interesse e a curiosidade. Muito obrigada por esta apresentação. Em breve teremos um resumo, quer escrito, quer o nosso vídeo também partilhado nos nossos meios digitais. E antes dos votos de umas boas férias, que é o que se começa a desejar nesta altura, lembrar então que no dia 11 de outubro temos encontro marcado no Lispolis, em Lisboa, para a nossa grande conferência anual, a conferência do ITSMF, que este ano é dedicada ao tema confiabilidade e agilidade da gestão de serviços. Muito obrigada a todos. Ficam então os votos de uma boa pausa de verão. Voltamos a encontrar-nos dentro de algum tempo. Ficam então os votos de umas boas férias. Obrigada, boa tarde. Obrigado, Carlos, Luís e Ioni. Muito obrigado. Até breve. Obrigado.